Olá, ouvintes do nosso podcast Acrim. Eu sou o Diego Renaud de Quaresma e vou receber uma convidada muito especial, a primeira participação feminina na nossa temporada do podcast. E desde já agradeço a participação. A convidada é Stephanie Pérez, advogada criminalista, professora de Direito Penal e Processual Penal, mestre pela PUC São Paulo e doutoranda em Direito Penal pela gloriosa Universidade de Buenos Aires. Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nosso tema de hoje é Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, e você tem toda a palavra. Oi, Diego, eu que te agradeço o convite. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão atual e tão relevante, né, no dia a dia do advogado criminal. Espero que esse nosso bate-papo de hoje seja muito proveitoso para todo mundo aqui na escola de advocacia criminal que estão nos ouvindo. Pessoal, sem maiores delongas, vamos já passar para o que a gente tem para conversar hoje. O tema, nosso bate-papo nesse podcast, é o Acordo de Não Persecução Penal. Como vocês sabem, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é um instituto novo que foi introduzido no âmbito do processo penal por meio da Lei Anticrime, já famosa, né, a Lei de Anticrime, já tem aí mais de um ano de vigência. A Lei Anticrime, que é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ela introduziu o artigo 28A no nosso Código de Processo Penal. Qual que é a minha ideia nesse nosso encontro de hoje? Eu não quero ficar aqui lendo com vocês artigo, acho que isso não é proveitoso, até porque vocês podem pegar a lei e ler. De toda forma, o que eu separei para vocês? Trouxe alguns aspectos que vão impactar muito na atuação do advogado criminal com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, tá? Que a partir de agora eu começo a chamar de ANPP, para abreviar, que fica mais fácil até. Então, eu trouxe algumas ponderações, alguns questionamentos que eu acho que são válidos e que alguns deles, inclusive, têm relação direta com a nossa atuação, né? A atuação do advogado criminal com relação à celebração desse acordo. Muito embora eu tenha dito a vocês que não faz parte do nosso podcast ficar lendo a letra da lei, eu peço licença a vocês simplesmente para ler o caput do artigo 28A para que vocês entendam mais ou menos sobre o que nós estamos falando, tá? Então, vamos lá, artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. E aí o artigo 28A traz para a gente 5 incisos que vêm as condições e vem os parágrafos primeiro, segundo, enfim, vai ter toda a disciplina do ANPP. Mas acho que só com a leitura do caput a gente já sabe, já podemos entender um pouquinho sobre o que nós vamos tratar nesse nosso encontro de hoje, tá? Então, como vocês perceberam, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é proposto pelo Ministério Público, tá? Não é pelo juiz, é pelo MP, está muito claro na redação do artigo 28A, e tem alguns requisitos, tá? Esses requisitos de ordem objetiva, então eu preciso que o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal. Lembrando, né, quando eu falo de infração penal, lembrem-se, eu tenho o crime e eu tenho a contravenção penal, tá? Infração penal é o gênero no qual são espécies, crime e contravenção penal, tá? E o que pode ser objeto, então? Quais são essas infrações penais? Acompanhem comigo, aqui quem tiver com a lei em mãos, o artigo 28 atrás quais são essas infrações penais que podem ser objeto de uma celebração de ANPP. São as infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, tá? Então aqui eu já faço uma pequena crítica inicial. Primeiro, introduzindo vocês um pouquinho aí na questão da lei anticrime, vocês se lembram que quando essa lei foi publicada, o discurso que foi feito foi: estamos publicando essa lei para dar um tratamento mais rigoroso, dar um tratamento mais efetivo à macrocriminalidade, ou
a criminalidade praticada por organizações criminosas. Esse foi o escopo da lei. Foi trazer um tratamento mais duro, mais rígido a essa macrocriminalidade. E aí vem esse artigo 28A, que faz uma primeira leitura assim, bem desatenta, e falam o MP pode propor um acordo para não ter processo. Uma pessoa que faz uma leitura desatenta pensa o quê? Então, a partir de agora, tá tudo liberado. A gente não vai ter mais processo penal, todo mundo pratica crime e depois criar um ANPP. Não é isso, tá? Vejam que o ANPP, se vocês olharem novamente esses requisitos que eu passei para vocês veem que tem uma caixinha e dentro dessa caixinha vão entrar pequenos crimes. Por quê? Porque tem um limite. Esse limite é pena mínima inferior a 4 anos. Então, eu estou falando de crimes, claro, qualquer tipo de infração penal, ainda que seja uma contravenção penal de jogo do bicho, tem gravidade, é algo grave, é óbvio que é lógico que é. Mas, para fim de ANPP, eu estou falando de um crime, de uma contravenção penal, com pena mínima inferior a 4 anos. Então, são os crimes e as contravenções penais realmente menos graves, por assim se dizer, tá? Então, não é que liberou geral, pode praticar crime, não vai ter processo, vai ter NPP e pronto, acabou. Não é isso, tá? Vejam que a lei traz requisitos. Ou seja, os crimes graves, o crime de homicídio, o crime de estupro, enfim, os crimes que têm a reprimenda, a sanção penal mais grave, eles não cabem aqui nesse artigo 28A. Então, essa é a primeira crítica que eu faço, porque eu vi muitos profissionais, muitos advogados, logo que a lei anticrime foi publicada, dizendo justamente o contrário, dizendo que agora com a NPP nós não íamos ter mais processo penal e o país ia virar uma bagunça. Vejam que não é isso, tá? Eu tenho um filtro, não são todos os crimes que admitem essa composição, tá? Bom, dito isso, uma outra questão que eu quero trazer para vocês, falei, né, que são crimes são infrações penais cometidas sem violência ou sem grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, que, veja, poderá o Ministério Público oferecer o acordo desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, vejam, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas para já plantar a sementinha aí na cabeça de vocês e vocês já pensarem a respeito. O que vocês acham? Vocês acham que o ANPP é um direito público subjetivo do acusado? Sim ou não? Nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quero começar a falar com vocês um pouquinho, antes de falar especificamente sobre o ANPP, queria falar com vocês um pouquinho sobre a questão do consenso no âmbito do processo penal. Quando eu falo em consenso, eu quero me referir a quê? Eu quero me referir a essa negociação, tá? A esse acordo entre partes, essa relação bilateral jurídica. Tá? Ao contrário do que muitos acreditam, o ANPP não é algo assim tão novo, não é uma novidade no nosso ordenamento. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico já previa a possibilidade de acordo de consenso no âmbito do processo penal desde a Constituição Federal e principalmente desde a Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata do processo no Juizado Especial Criminal, no GCRIM. Tá? Então, muito embora de um lado, realmente, o ANPP acaba revolucionando, por quê? Porque agora, de forma expressa, vem um artigo dentro do CPP dizendo para crimes cometidos sem violência e grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, cabe o ANPP. Então, dessa forma, pensando sobre esse ponto de vista, sim, o ANPP acaba, assim, revolucionando no âmbito do processo penal. Da mesma forma, não é algo assim tão novo, tá? Então, nós já tínhamos os institutos da transação penal, nós já tínhamos institutos da suspensão condicional do processo, ambos previstos na Lei 9.099 de 95, artigos 76 da transação penal e 89 da suspensão condicional do processo, e nós também tínhamos, não se esqueçam, a colaboração premiada da Lei 12.850 de 2013, tá? Então, nós já tínhamos no nosso processo penal aqui no Brasil a possibilidade de acordo, a possibilidade de consenso, tá? Então, o que fez, na verdade, o ANPP? Primeiro, foi introduzir dentro do Código de Processo Penal expressamente um artigo tratando sobre a possibilidade de negociação e, principalmente, o ANPP, ele revolucionou com relação às infrações penais de média e pequena gravidade. Por quê? Porque o próprio artigo 28A diz, ele dá um limite, pena mínima inferior a 4 anos.
Então, essa revolução toda, essa novidade toda, na verdade, está relacionada especificamente com as infrações penais de média e pequena gravidade, tá bom? O que mais eu queria falar para vocês? Bom, o objetivo do NPP, né? Estou aqui falando onde está previsto, qual foi a lei que criou, quais são os requisitos, mas não falei para que ele serve, né? Pessoal, de uma forma muito objetiva e muito direta, acho que fica bem claro, né? O que é o NPP? Vamos lá, acordo de não persecução penal. Então, é um acordo que eu celebro com o Ministério Público, quando eu digo eu acusado, tá? Eu parte do processo, eu celebro esse acordo com o Ministério Público justamente para não ter uma persecução penal, ou seja, para eu não ter um processo penal, para que o acusado não responda a um processo penal, tá? Então, o ANPP, ele evita o processo e com, assim, total certeza, a estigmatização do processo. A gente sabe que responder a um processo penal, pouco importa qual seja a infração apurada, traz estigmas para o indivíduo, né? Tem toda uma questão por trás de um processo penal. É muito diferente a pessoa ser ré ou ser réu em um processo civil, em um processo trabalhista, em um processo tributário, ser réu, ser parte, ser acusado em um processo penal. Até porque o bem jurídico em jogo é muito valioso, né? É a liberdade do indivíduo. Porque, bem ou mal, ao final do processo vai ser aplicada uma pena, caso o indivíduo venha a ser condenado, e essa pena está totalmente relacionada com a liberdade do indivíduo. Então, quando vem a lei anticrime, introduz o artigo 28A no CPP e diz, olha, a partir de agora, para os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, que sejam cometidos sem violência ou sem grave ameaça, cabe ao NPP, o que o legislador está dizendo? Está dizendo, olha, a minha intenção aqui é evitar ao máximo processos penais. E aqui eu faço uma leitura, uma posição minha, tá? Uma opinião minha. Eu acho que aqui nós temos duas justificativas para ter sido incorporado esse acordo no nosso código. A primeira, eu já expus a vocês, é a questão de evitar o processo e evitar o estigma do acusado. E a segunda justificativa seria principalmente a questão de como é o nosso processo penal, como é o nosso poder judiciário hoje. Nós temos muitos processos, nós temos juízes abarrotados de processo. Eu sei que nós, enquanto advogados, a gente reclama quando o processo fica meses conclusos com o juiz não dá o despacho, o juiz não dá a sentença, o processo fica parado. Na maioria das vezes, nós estamos com o nosso cliente preso, esperando sair uma decisão, esperando sair um despacho, esperando ser designado uma audiência de instrução. Eu acho que por conta dessa nossa realidade, em que o nosso Poder Judiciário está abarrotado de processos, é que vem o ANPP. É para tentar, de uma forma, ainda que não seja muito convencional, tentar ao máximo desafogar o Poder Judiciário. E para a gente é um pouco complicado isso. Eu digo para a gente, desculpa a informalidade, né, para nós, é um pouco complicado falar sobre isso, porque nós passamos 5 anos na faculdade aprendendo o quê, pessoal? Que o processo resolve, não deu certo, entra com processo, foi violado seu direito, entra com processo, cobrou indevidamente, entra com processo. Nós somos moldados durante toda a faculdade a essa cultura de processo. E cada vez mais nós vemos que o processo não é suficiente, ele não resolve mais os problemas. Hoje em dia, muitos problemas são efetivamente resolvidos por meio de consenso, de acordo entre as partes, de uma forma muito mais efetiva do que se você chamar o juiz para resolver esse problema. Tanto que o novo, né, que nem é mais novo, mas o Código de Processo Civil de 2015, ele traz justamente este princípio, né, que o juiz deve, a qualquer momento durante o processo, tentar conciliar as partes, usar arbitragem, usar mediação. Então, o ANPP vem dentro dessa filosofia de vamos tentar resolver os nossos problemas, os nossos conflitos sociais, cada vez mais por meio de acordo entre as partes. Porque o direito existe para isso, para solucionar conflitos sociais, para solucionar problemas, questões que ocorrem no âmbito da sociedade, da vida em sociedade. Então, eu acredito que o ANPP veio muito com essa filosofia de tentar evitar novos processos ajuizados e, ao mesmo tempo, desafogar o poder judiciário. Tá bom, pessoal? Bom, o que mais eu queria falar com vocês antes de falar um pouquinho sobre as características específicas do ANPP? Quero falar com vocês também, e aqui é um tema bastante importante, que é a questão do papel do juiz
dentro de um acordo de não persecução penal? Qual que é a função do juiz dentro do ANPP? Pessoal, o ANPP ainda é um instituto muito novo, tá? A lei anticrime, ela, muito embora tenha sido publicada no dia 24 de dezembro de 2019, ela entrou em vigor, essa lei passou a ter vigência no dia 23 de janeiro de 2020. Hoje, nós estamos gravando esse podcast, hoje é dia 28 de janeiro. Então, nós temos aí 1 ano e 5 dias de vigência da lei. Ainda é uma questão nova, tanto para nós advogados, quanto para os juízes, quanto para o Ministério Público, é tudo muito novo. É uma novidade, sim. Mas, independentemente disso, uma questão que tem que ficar desde já muito clara para todo mundo é que a função do juiz ela é mais fiscalizatória. Quem está com a faca e o queijo na mão, numa celebração de ANPP, é o Ministério Público e o acusado. O juiz, ele simplesmente vai, ao final, então, quando forem acordadas as condições desse acordo, esse acordo vai para o juiz, é elaborado um termo de acordo, tá? As partes vão assinar, e aí esse termo vai para o juiz, e aí sim o juiz, ele homologa ou não esse acordo. E a própria lei vai dizer quais são os requisitos, enfim. O que eu quero que vocês percebam? Se de um lado eu tenho o protagonista do MP e do acusado, porque são eles que vão celebrar esse acordo, vão convencionar as cláusulas, vão discutir as cláusulas, de outro lado eu tenho um juiz mais inerte, ele fica lá como um mero espectador. O protagonista é o MP e o acusado, tá? Então vejam como é diferente a função, o papel do juiz em um processo criminal comum e em um acordo de não persecução penal. O juiz, dentro de um processo criminal, de um processo propriamente dito, ele é muito mais musculoso, ele tem mais força, ele é muito mais ativo, ele vai ou não determinar uma prisão de alguém, ele vai ou não determinar a soltura de alguém. Então, ele é uma pessoa mais forte, com mais músculos. Já no NPP, não. Ele fica mais inerte, ele fica mais quietinho no cantinho dele e tem uma função mais fiscalizatória. Tá bom, pessoal? O que mais eu separei para falar com vocês? Questão importante da renúncia, né? Quando eu li para vocês o artigo 28A, olha o que diz o comecinho da redação do artigo. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal. Essa parte que eu acabei de ler para vocês do artigo, logo que foi publicada a lei, gerou diversas discussões, tá? Muitos diziam que se tratava de um artigo inconstitucional. Por quê? Porque exige a confissão do investigado, tá? Vejam que, tanto na transação penal quanto na suspensão condicional do processo, artigo 76 e 89 da Lei 9.099, nós não temos a necessidade de que o acusado confesse, né? E não é apenas uma confissão, vai lá e fala, sim, eu fui autor dessa conduta. Não, é uma confissão formal e circunstanciada. Então, é algo assim formal, ele vai escrever no papel, eu pratiquei tal ato. Vejam que a transação penal e a suspensão não exigem essa confissão. Ao contrário da Lei 12.850, de 2013, que é a lei da organização criminosa. Essa lei, ela exige uma confissão, mas vejam que nessa situação, o acusado que celebra um acordo de colaboração premiada, ele faz uma confissão, mas na verdade a confissão dele acaba incriminando terceiros, e não assim. Aqui no ANPP, ele está se auto-acusando. A consequência disso é totalmente sobre a pessoa dele, tá? Qual que é a consideração que eu queria fazer com vocês com relação a essa confissão que a lei exige, tá? Qual é o argumento, qual é a justificativa daqueles que sustentam a inconstitucionalidade dessa parte do dispositivo? Eles dizem o seguinte, a leitura que eles fazem é, quando a lei diz que o o acusado tem que fazer a confissão formal e circunstanciadamente da prática de infração penal, eles dizem que o acusado está renunciando o direito ao silêncio. Não é bem assim. Quando nós falamos em renúncia, o que pressupõe renúncia? Bom, aqui tem usar termos jurídicos, tá? Aqui é uma interpretação gramatical da língua portuguesa. Quando você fala, estou renunciando a algo, você praticou algo e quer voltar atrás. Você quer desfazer, quer voltar atrás de algo que você fez. Isso é a renúncia. Então, fique muito claro que é a minha opinião, tá? Vocês não são obrigados a concordar comigo, óbvio.
mas é a minha posição. Eu entendo que aqui eu não tenho uma renúncia do direito ao silêncio. Por quê? Primeiro, o direito ao silêncio ele é aplicado no processo. Tá? O acusado tem direito ao silêncio no processo. No NPP, qual que é a função do NPP? É justamente não ter processo. Então, com a devida vênia a quem pensa de forma diversa, me parece que esse direito ao silêncio é aplicado no processo penal convencional. Não é o que temos no NPP. Nós sequer vamos ter um processo. Se fosse situação oposta, se eu estivesse dentro de um processo, e aí viesse o MP e dissesse, a partir de agora você está assumindo que praticou o crime, blá, 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 blá. Aí sim é uma renúncia, tá? Aí sim você está deixando de praticar o seu direito ao silêncio. Mas no NPP eu sequer tenho um processo propriamente dito. Eu não vou ter um processo. Então, eu entendo que não há inconstitucionalidade, mas vejam, essa é a minha opinião, tá bom? Bom, eu acho que essas eram, até falei demais, né? Eu sei que eu falo muito, peço desculpas a vocês, mas se deixar ficar até meia-noite conversando com vocês, essas eram, assim, as principais considerações iniciais que eu queria fazer sobre o tema, tá bom? Agora eu prometo ser bem mais breve, porque eu sei que é bem chato ficar ouvindo essa minha voz bem chata no ouvido de vocês, mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algumas características aí já específicas do ANPP, tá? Então, eu vou falar com vocês sobre a questão, vou começar falando sobre a natureza jurídica do ANPP. Eu acho que a partir do momento em que vocês já pegaram essa ideia base, no sentido de que o ANPP é uma celebração, é um acordo, é uma negociação feita entre o Ministério Público e acusado, acho que fica bem fácil de visualizar que eu estou dentro de uma relação jurídica, dentro de uma celebração de um negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, eu tenho partes, tá? E aqui nesse caso vão ser duas partes, MP e acusado, mas nada impede que se fosse uma outra negociação jurídica, tivessem mais partes envolvidas, tá? Mas eu tenho partes, MP e acusado, que estão fazendo um acordo. Então, qual que é a natureza jurídica do NPP? Me parece que não há dúvidas no sentido de ser um negócio jurídico processual bilateral. Por que bilateral? Porque só tem duas partes, Ministério Público e acusado, tá? E aqui uma pequena observação, o ANPP, ele é personalíssimo, ou seja, tudo aquilo que for convencionado, todas aquelas cláusulas que forem pactuadas no ANPP, elas têm que gerar efeitos para quem está celebrando o ANPP, para aquele acusado. Aquele acordo não pode atingir a esfera de terceiros, tá bom? O que é mais importante que vocês saibam sobre o ANPP? Agora a gente vai fazer aquela perguntinha que eu deixei no ar para vocês no comecinho, sobre a questão de se o ANPP é ou não um direito público subjetivo do acusado. Queria muito escutar a opinião de vocês. Depois vocês me contam, tá? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais no final. E aí vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Eu quero saber a opinião de vocês. Muito embora a grande maioria dos advogados entendam e defendam ser o ANPP um direito público subjetivo do acusado, aqui, mais uma vez, eu discordo, tá? E aqui, mais uma vez, é a minha opinião. Para mim, não se trata de ANPP. E por que eu digo isso? Porque desde a publicação, na verdade, desde a entrada em vigor da lei, teve assim, uma enxurrada de habeas corpus dos tribunais para forçar o Ministério Público a oferecer o ANPP. Foi daí que veio a discussão. E aí, é ou não é um direito público subjetivo? Eu entendo que não seja. Aqui é uma questão de pura interpretação literal do artigo. Olha o que diz o artigo 28A. Eu vou ler só o finalzinho, tá? Não vou ficar lendo aqui o artigo inteiro, mas olha o que diz o finalzinho do artigo. Infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o ANPP desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, poderá o MP propor o ANPP desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Bom, a partir do momento em que a lei diz expressamente poderá o MP propor, me parece que não é um dever, e sim uma faculdade. E mais do que isso, ainda que seja uma infração penal sem violência, sem grave ameaça, ainda que seja uma infração penal com pena mínima inferior a 4 anos, olha o que diz a lei, que o MP poderá propor desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Olha aqui o artigo 59 do Código Penal. O que do artigo 59? Ele fala sobre a prevenção do crime, a reprovação do crime.
Então, me parece que não é um direito público subjetivo do acusado, tá? O MP aqui tem ampla e total discricionariedade para propor ou não um acordo. Primeiro, né, na verdade, no NPP, a atuação do Ministério Público, ela é, ao mesmo tempo, livre e, ao mesmo tempo, vinculada. Ela é vinculada no sentido de que, se estiverem presentes, requisitos do artigo 28 atrás, ele pode, então, propor o NPP. E aí, sim, a atuação dele é livre, porque é ele, promotor de justiça, que vai verificar, caso a caso. Então, vejam, é uma análise casuística. Ele vai verificar se naquela situação concreta, se aquele acusado, naquela infração penal praticada, se o NPP é suficiente para reprovação e prevenção do crime, tá? Então, a meu ver, não é um direito público subjetivo, ou seja, não me filio à posição, à corrente que defenda que, caso o Ministério Público não ofereça o NPP, pode ser impetrado habeas corpus para forçar, né, o MP a fazê-lo, ou então aplicar por analogia aquele artigo 28 do CPP, que quando houver uma divergência, o juiz para dirimir o conflito manda para o procurador. Também não acho que seja esse caso. Então, já que não tem acordo aqui, já que o MP não quer oferecer, já que eu, juiz, também não posso colocar o meu dedo aqui nessa conclusão, a minha função aqui é só fiscalizar, então eu vou pegar esse processo, vou mandar lá para o órgão superior do Ministério Público e eles decidem se vai oferecer ou não. Não é, tá? Então, para mim, existe sim uma discricionariedade do MP, ele fica vinculado no sentido de que ele tem que verificar primeiro se preenche os requisitos e, se naquele caso concreto um ANPP for necessário o suficiente para a reprovação do crime, para a prevenção do crime, aí sim ele pode oferecer. E se ele não oferecer, o advogado quiser que ele ofereça, gente, não tem o que fazer, tá? Eu não acho que seja válido impetrar habeas corpus para fazer com que o MP ofereça esse acordo. Mas vejam, essa é a minha opinião, tá? Isso não impede que vocês pensem de forma diferente ou que tentem manejar uma HC em uma situação concreta para tentar que a proposta seja oferecida. E, por fim, 2 últimos comentários, até porque já estou me estendendo aqui no meu tempo, queria falar sobre a questão não da natureza em si, mas da forma do ANPP, né? Primeiro, eu quero que vocês saibam que o ANPP, ele não é um contrato de adesão, um termo de adesão, tá? O que é o contrato de adesão? Lá na faculdade a gente aprende, né? Quando a gente liga nas empresas de telefonia, de internet, banda larga, para adquirir um pacote de internet, o que eles fazem? Eles vendem para a gente um combo que vem a internet, vem o telefone e vem a TV a cabo. Se você quiser, você assina. Se você não quiser, você não assina. Isso é um contrato de adesão. Você não pode alterar as cláusulas. No ANPP, eu quero que vocês tenham isso muito claro com vocês, tá? O ANPP não é um contrato de adesão. Ou seja, as partes, quem são as partes? MP e acusado, tá? E, claro, o advogado, tá? As partes, elas têm ampla liberdade para negociar, para convencionar, para fazer acordo sobre sobre as cláusulas que vão constar naquela minuta que depois vai virar formalmente o tal do ANPP. Então, o que significa isso? Como que funciona na prática, né? Eu não sei se aqui alguém já teve a possibilidade de celebrar um ANPP, mas como que funciona? O advogado do acusado e o acusado vão ser convidados de uma forma muito elegante pelo Ministério Público, pelo promotor, para irem até o gabinete do promotor e de forma, agora não pessoal, né? Porque a gente está na pandemia, mas, enfim, quando isso passar, tudo isso acontece de forma pessoal, tá? Mas, presencialmente, eles vão sentar numa mesa e é isso. Como que você negocia? Você senta numa mesa, cada um fica de uma parte da mesa e vocês convencionam as cláusulas. É exatamente assim no ANPP. Então, é realmente uma negociação. Então, o ANPP vai falar o que quer, o acusado vai falar o que quer, eles vão começar a ajustar as cláusulas, vão convencionar, e aí, no final, vai ser elaborado, vai ser redigido um termo, assim como ocorre na colaboração premiada, que é elaborado lá o termo e depois segue para a homologação do juiz. A ideia é a mesma, tá? A sistemática é a mesma. Então, o ANPP não pode ser imposto, então não pode o Ministério Público partir de uma premissa de que estaria em uma posição de superioridade em relação ao acusado, impor as cláusulas e falar ou você assina ou eu vou entrar com a denúncia, vou oferecer a denúncia. Tá? Não pode fazer isso MP. Eles vão negociar, eles vão convencionar. Para quê? Para que as duas partes sejam ouvidas e cheguem a um denominador comum. E eu quero muito bater nessa tecla, porque, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, nós passamos
5 anos na faculdade, sempre escutando processo é o processo que resolve, chama o juiz, entra com uma ação. Então, nós sempre fomos treinados na faculdade, e até agora, na nossa vida prática, enquanto advogados, ao conflito. Nós, advogados, nós estamos preparados, nós fomos treinados a vida inteira para o conflito, para a briga, para a confusão, para bater de frente. É para isso que nós somos treinados. A gente não foi treinado para negociar. Nós não fomos treinados para transacionar. Então, o ANPP, dentre vários aspectos positivos que ele traz, eu acho que um único ponto negativo que ele vai trazer, principalmente nesse começo de implementação dele, é justamente essa questão de negociação. Por quê? O advogado não tem lá na faculdade uma disciplina, uma cadeira chamada negociação. Não tem. Então, o que a gente imagina na nossa cabeça? Que negociar é você sentar numa cadeira na tua frente, vai ter uma outra pessoa sentada numa outra cadeira e vocês vão brigar e você tem que brigar para tudo aquilo que você quer acontecer. Isso é o que a gente é treinado para fazer. Como que é o processo? A gente vai para a audiência e fica a parte A brigando e gritando com a parte B e você briga por tudo aquilo que você quer. Trocando em miúdos, é isso que acontece numa audiência. Mas vejam, o que é o ANPP? Acordo de não persecução penal. O que é um acordo? Um acordo é uma transação, é uma mediação. O que eu tenho que ter em mente quando eu sento na mesa com o MP para transacionar, para celebrar um ANPP? Pessoal, quando a gente faz um acordo, e aqui quem atua no cível deve ter bastante isso bem presente, né? Quando você vai numa audiência de conciliação no JEC, é claro, cada um vai querer brigar pelo que pretende naquele processo. Mas o que acontece para que saia um acordo na audiência de conciliação? Você abre mão do que você quer, a outra parte abre mão também de alguma coisa que ela queira, aos poucos vocês vão fazendo concessões e no final vocês chegam até um denominador comum e é isso que vira um acordo. Tá? Então, por exemplo, eu entrei numa audiência pedindo 10 mil na conciliação. Eu quero 10 mil, a empresa quer pagar 5. Não vai sair acordo. Um quer 10, outro quer 5. Eles sentam na mesa, então eu quero 10, poxa, se você pagar 9, eu aceito. A empresa quer pagar 5, ela pensa, bom, se eu pagar um pouquinho mais, se eu aumentar um pouquinho mais o meu budget, eu posso acabar com o processo logo, é um a menos na minha empresa. Então, isso que é uma negociação. São concessões recíprocas que as partes fazem, tá? E por que eu acho importante tocar nesse ponto? Foi como eu falei, nós advogados, nós não somos treinados, nós não somos orientados a fazer acordo. Então, por favor, não cheguem numa mesa no Ministério Público, não sentem na mesa com o promotor de justiça, brigando e querendo a todo custo que aquilo que você pretende para o seu cliente seja o que vai constar na minuta do acordo, tá? Repito, são concessões recíprocas. Pode ser que você queira A, o MP queira B, ele não te deu A, mas ele te dê o C. E aí pode ser que não seja uma coisa que você realmente queria desde o início, mas você pensa e você fala, não, mas isso aqui pode ser que ajude o meu cliente, pode ser algo que seja favorável. Não é exatamente o que eu quero, mas chega perto do que eu quero. Então, isso que vocês têm que ter em mente quando vocês sentarem na mesa para fazer um acordo com o Ministério Público, tá? Tenham sempre isso com vocês. Negociar é transacionar. Então, a gente precisa abrir um pouco mão do que a gente quer. O MP também, vocês tenham certeza. O MP, qual que é o objetivo dele, né? O MP, ele quer oferecer denúncia que a pessoa sendo processada, o acusado sendo processado, e no final sendo condenado. Ele vai ter que deixar de lado isso, se de um lado nós advogados temos essa visão de conflito, né? Tudo é processo, tudo é poder judiciário, tudo é ação judicial. De outro lado, ele tem o promotor de justiça, ele sempre foi treinado, a atuação dele é pautada em quê? Oferecer denúncia, ter todo aquele processo cansativo, com audiência, com testemunha, com prova, com laudo pericial, com todas essas coisas cansativas de um processo. E o que ele quer no final? Ele quer uma condenação, ele quer que aquela pessoa responda com uma pena, que geralmente vai ser uma pena de prisão, uma pena que vai restringir a liberdade daquela pessoa. Então, isso é o que o MP quer. Quando ele senta para negociar com um advogado, ele também vai ter que deixar isso de lado para, junto com o advogado, buscar um denominador comum, tá? Então, tenham isso muito em mente. Eu sei que é difícil da gente entender um pouco isso, é só a prática que vai trazer essa visão, é só a prática que vai, talvez, ouvindo falar, você não tem muito isso muito claro.
Mas, com certeza, quando vocês sentarem lá para celebrar o NPP, isso vai acabar vindo à mente. Vocês vão lembrar e vão falar, putz, realmente, nesse sentido, é uma novidade. Eu não fui treinado para estar aqui negociando o que fazer, qual concessão eu vou fazer, enfim. Então, nesse sentido, também, aí sim, no NPP, traz uma inovação, né? Ele vai acabar forçando que nós, advogados, passemos a deixar um pouco de lado essa questão do conflito, do processo como o solucionador de problemas, né? A gente sabe que isso hoje em dia não existe mais, infelizmente o Poder Judiciário não dá mais conta de resolver todos os problemas sociais de forma efetiva, e até inclusive, agora eu não me lembro de cabeça o nome, mas tem um texto muito interessante que eu super recomendo a leitura, e eu me comprometo aqui a depois deixar para vocês disponível o link. Tem um texto do professor Kazuo Watanabe, onde esse texto ele publicou justamente, foi uma coletânea de artigos, logo que o CPC foi publicado em 2015. E aí o artigo dele, dentre vários outros pontos, ele toca na questão da mediação, da arbitragem, e fala, olha, isso aqui vai ser uma dificuldade para o advogado, porque ele nunca foi treinado para isso. Ele sempre foi treinado ele foi moldado ao conflito, ao processo. Então, essa linha nova do CPC de mediação, de conciliação, de, a todo momento, o juiz ser obrigado a tentar conciliar as partes, para reconciliar as partes, para que aquele processo não chegue até o final, essas mesmas palavras que o professor Kazuo Watanabe utilizou nesse artigo, eu transcrevo assim, com a devida licença e vênia para o Instituto do NPP, porque vai ser a mesma ideia, tá? No início, advogados talvez tenham um pouco de dificuldade, talvez sintam um pouco de dificuldade em negociar com o MP, mas, gente, nós somos advogados. Aqui, nós, ainda mais, não somos qualquer advogado, somos advogados criminalistas. Então, a gente tem que dançar conforme a música. Então, agora, nesse primeiro momento, pode ser que ainda apareça uma novidade, mas lá na frente, tenho certeza que nós vamos tirar de letra isso e vamos virar especialistas também em fazer acordo em âmbito penal. Povo, peço desculpas aí pela minha delonga, mas tinha muitos outros pontos para tratar com vocês. É um tema muito interessante, é um tema muito atual, então sempre aparece uma novidade ou outra relacionada ao ANPP, mas, em resumo, eu acredito que eu tenha abordado com vocês os principais pontos, os principais aspectos, e mais uma vez agradeço ao Diego pelo convite. Eu que agradeço a exposição, Stephanie, realmente você traçou pontos muito importantes, muito bons. Eu tenho algumas divergências quanto a alguns entendimentos, mas isso é normal, porque o tema é um tema recente, é um tema que necessita de amadurecimento bibliográfico e jurisprudencial, mas, como você bem mencionou, a Lei 9.099 instituiu alguns institutos, né, de negociação, só que muito tímidos, né, e, de fato, o acordo de não persecução penal inova, não no instituto de ser algo de justiça negocial criminal, mas inova na amplitude em que é negociado. O Brasil ingressa nessa justiça negocial em vários países, como Chile, Argentina, Estados Unidos, já tem há muitos anos, né? Então, ingressa nessa questão do justiça negocial timidamente com a Lei 9.099 e agora, né, com a colaboração premiada também, e agora, né, com o pacote com o acordo na persecução penal. E, Stephanie, sem entrar na questão de que se o acordo na persecução penal ele é um direito subjetivo com o poder do Ministério Público, eu gostaria de te perguntar acerca do momento que pode ser oferecido o acordo de transação, o acordo na persecução penal. O Supremo Tribunal Federal, no HC 191464 de Santa Catarina, lavra do relator do ministro Ricardo Lewandowski, ele disse que o NPP se esgota na fase pré-processual, né? Então, esse é o argumento que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou, quando se deparou com o tema acordo na persecução penal lá do 28A do CPP, né? Eu tenho um entendimento, né, no sentido de que pode ser estendido até antes do trânsito em julgado. Eu gostaria de saber de você
qual o seu entendimento acerca, independente do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o timing que você enxerga de possibilidade de oferecer e aceitar o NPP? Bom, Diego, a pergunta é muito pertinente, né? Vai impactar totalmente na nossa atuação no dia a dia. Muito embora, como você mesmo ressaltou e ponderou, é uma matéria, é uma questão muito nova, tá? Eu venho estudando já há alguns meses essa questão da aplicação do ANPP no direito intertemporal, ou seja, até quando cabe o ANPP, né? Primeiro, eu acho que para a gente responder essa pergunta, precisamos entender qual que é a natureza do artigo 28A, e não do ANPP. O ANPP, nós já sabemos que a natureza é de um acordo jurídico, é um negócio jurídico, bilateral. O ANPP, o artigo 28A do CPP, ele é um artigo que foi incluído no CPP, então, em um primeiro momento, de uma forma talvez um pouco apressada, a gente iria responder, olha, a natureza jurídica do artigo 28A é de norma processual penal. Por quê? Foi incluído dentro do CPP, do Código de Processo Penal. Ok, concordo. Mas, ao mesmo tempo em que essa norma foi incluída dentro do CPP, qual que é o reflexo, a consequência? Para que serve o NPP? Né? Eu falei para vocês que é justamente impedir que eu tenha um processo penal. Ok. Então, significa o quê? Significa que, ao final do acordo, uma vez homologado, uma vez cumpridas todas as condições convencionadas nesse acordo, será extinta a punibilidade do agente. Então, o artigo 28A do CPP permite a celebração de um acordo. Esse acordo, a natureza desse acordo é de negócio jurídico consensual ou bilateral, como preferirem, e a consequência desse negócio jurídico é a extinção da punibilidade do acusado, desde que preenchidas todas as condições. Quando eu falo que uma norma que está dentro do CPP tem como consequência, como resultado útil, a extinção da punibilidade, eu estou me remetendo a quê? Ao artigo 107 do Código Penal, causas de extinção de punibilidade, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Com tudo isso, eu quero dizer que o artigo 28A, ele é uma norma penal mista. E a gente já sabe que quando eu tenho uma norma penal mista, ela tem o conteúdo, então, de direito material e de direito processual. Então, com relação à parte material, que seria a extinção da punibilidade, concordam comigo que é uma norma benéfica. Ela vai o quê? Beneficiar o acusado. Ele vai cumprir bonitinho o acordo que ele celebrou e ele vai ter extinta a punibilidade dele. Sendo assim, tendo esse conteúdo benéfico ao acusado, obviamente, eu acho que aqui não tem nem dúvidas que essa norma retroage no tempo, tá? A questão é, até quando retroage? Eu posso celebrar o NPP para processos que já estavam em andamento, quando a lei anticrime foi publicada? Eu não posso celebrar? E aí, como que fica essa questão, essa aplicação intertemporal do ANPP? Bem, eu tenho pesquisado bastante a posição do STF com relação a esse tema. Inclusive, nós temos uma posição majoritária, mas ainda não é uma posição pacífica, unânime. É uma questão muito nova, tá? O STF já foi e voltou várias vezes nesse posicionamento. Mas hoje, você me perguntou o que eu acho a respeito do ANPP, né? Até quando pode retroagir. Eu acho que a questão é a seguinte, Diego. Se a função, né, se a intenção do ANPP é justamente impedir que eu tenha um processo penal, me parece que eu posso celebrar a ANPP para fatos delituosos, para infrações penais praticadas antes da publicação da lei anticrime, desde que não tenha sido recebida a denúncia, tá? Por quê? Quando o juiz dá aquele despacho, recebendo a denúncia e mandando citar o acusado para em 10 dias oferecer resposta à acusação, a partir daquele momento, eu já posso falar em processo. Tá? Já foi instaurada aquela relação jurídica, aquele triângulo que a gente aprende, né? Juiz, MP e acusado. Então, se o NPP ele vem justamente para evitar o processo, me parece acertada a posição do STF no sentido de que eu só posso, então,
celebrar a NPP para fatos delituosos praticados antes da publicação da Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, desde que não tenha sido recebida a denúncia, tá? E aqui, para ilustrar, para quem tiver curiosidade, essa é a posição majoritária hoje do STF, tá? E eu até acho que o julgado que eu vou citar é o mesmo que você citou, Diego. É um agravo regimental no habeas corpus 191-464, que foi julgado pela primeira turma do STF, tá? Então, repito, é hoje a posição majoritária, mas ainda não é uma posição unânime, ainda não é uma posição pacífica e não tem outro jeito. Vamos ter que seguir a jurisprudência, vamos ter que ficar acompanhando a jurisprudência e ver. A gente precisa ter uma posição oficial do STF dizendo, olha, vai retroagir até essa data, até esse momento, ponto. Porque senão vai gerar uma insegurança jurídica muito grande, não só para nós advogados, para a nossa atuação, mas principalmente e sobretudo para o próprio acusado. É isso mesmo, Stephanie, realmente é bem interessante essa... Já vou comunicando os ouvintes que nós estamos encerrando, chegando ao final. Eu quero agradecer novamente a presença da professora Stephanie, que foi uma aula excepcional, de acordo com a persecução penal. Eu gostaria agora de permitir à professora que ela faça declarações finais, forneça as redes sociais. Ela está lançando um curso de acordo com a persecução penal, inclusive tem uma pós-graduação na ESA. E Stephanie, dê mais informações sobre esses detalhes, por favor. Diego, eu te agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer e uma honra enorme. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso encontro. Bom, para quem quiser, eu vou deixar aqui no Instagram. Depois, o nome é difícil de escrever, pessoal, mas eles vão colocar para vocês direitinho a grafia. Mas no Instagram é @prof. Stephanie Pérez, tudo junto, tá? @prof. Stephanie Pérez. Depois vão ter aí direitinho o link, fica mais fácil para vocês entrarem, para você que é difícil escrever o meu nome. Bom, para quem tiver interesse, eu vou ministrar um curso sobre acordo de não persecução penal na Escola Superior da Advocacia de São Paulo. É um curso gratuito, tá? Entre no site da ESA, vocês conseguem se inscrever. Esse curso vai acontecer nos dias 8 e 15 de março, é uma segunda-feira, tá? Das 10 ao meio-dia. A aula é ao vivo. Então, vocês, além de acompanharem ao vivo, vocês podem fazer perguntas, tá? Durante a aula. Mas, se por alguma razão vocês que tiverem interesse em se matricular não conseguirem assistir a aula ao vivo das 10 ao meio-dia, fiquem totalmente tranquilos, porque essa aula é gravada e depois fica disponível para vocês na área do aluno, para que vocês possam assistir quando vocês quiserem, tá bom? E para finalizar também, aproveitando aí o espaço, eu queria divulgar para vocês um curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, que eu estou coordenando também na Escola Superior da Advocacia. As inscrições, as informações, o conteúdo programático, enfim, todas as informações referentes ao curso estão no site da ESA, tá? No meu Instagram também tem o link lá na minha bio. Aproveitem que para matrículas feitas ainda até o finalzinho de janeiro, a ESA está oferecendo um desconto de 50% no valor total do curso, tá? E é bem interessante porque se você já conhece a área penal, já atua na área penal, esse curso é muito indicado porque você vai acabar aprimorando os seus conhecimentos, tá? E se você nunca atuou, não conhece, mas quer muito atuar nessa área, o curso também é indicado para você, porque nós vamos te ensinar, assim, tudo que você precisa saber para atuar na área criminal. É um curso bastante prático, tá? Não é aquela pós totalmente teórica, não ficar só lendo livro e artigo, não. Tem uma parte bastante prática também. E tanto é um curso voltado para a atuação prática, que o nosso corpo docente, ele é bem diversificado. Então, nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos promotores, temos também o desembargador de justiça que vai dar aula, o professor Guilherme de Souza Nucci faz parte, integra nosso corpo docente. Então, maiores informações vocês encontram no site da ESA. Mais uma vez, eu agradeço ao Diego o convite. Foi um prazer estar com vocês e nos vemos em uma próxima oportunidade. Pessoal, um abraço e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso podcast. Não se esqueça de inscrever no Instagram da Escola de Educação Criminal. Também verifique
os cursos disponíveis da escola. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até mais.